Olá, seguidores. Decido falar sobre os aspectos positivos e negativos aqui dessa live da sexta-feira do dia 5 de dezembro. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, vou começar por onde? Vou começar aqui pelos pontos relacionados às obras, tá? O que que eles comentaram aqui sobre as obras e vou aprofundar, né? Porque eles são muito rasos, né? Eles basicamente dão apenas as manchetes. Então, com relação a Nova Souza, aqui outubro foi um mês importante. Nós tivemos aqui o início das obras, aqui mais um empreendimento que estava parado. E aqui teve início em outubro e o gestor disse que as obras devem durar durante apenas 4 meses. Então seria outubro, novembro, janeiro, fevereiro. Vamos ver, né, se realmente consegue cumprir esse prazo. E aqui, nesse empreendimento, a intenção é fazer o relançamento do loteamento. Então, eles estão aqui fazendo o asfalto em um trecho, assumindo aqui as responsabilidades que deveria ser da prefeitura. E aqui é o seguinte: vender um loteamento em que você pega estrada de chão é algo bem complicado, né? Então, o loteamento, a gente tem que pensar que depois que você concluir as obras, você não tem que colocar mais recursos ali para fazer as novas vendas, né? E sendo que aqui no Nova Souza a gente tem um estoque bem significativo. Em uma das lives anteriores, eles disseram ter cerca de 700 lotes disponíveis. Aqui não sei se eles estão se referindo em fases adicionais, o que realmente demandaria mais alguns aportes em fases subsequentes, ou se esse estoque seria aqui no para o montante em que as obras já estão concluídas. Forçando que aqui que as obras do empreendimento já estão 100%. Aqui o que está faltando apenas é uma obra fora do loteamento, tá? E aqui sobre 700 lotes à venda, mas é bom lembrar que aqui é uma cidade muito pequena, né? Essa Nova Souza, acho que é na Paraíba. E provavelmente não vai vender isso tudo, né? E que inclusive eu verifiquei no IBGE, me lembro na época que tinha saído lá, é uma comparação de que a cidade ela acho que tá perdendo habitantes ou mantendo a mesma população entre dois censos. E aqui demonstra muito bem uma das maiores falhas da Urca, que é se meter onde Judas perdeu as botas, né? Fazer financiamento aqui de projetos escondidos aqui nesse Brasil. Mas de qualquer forma, depois de aportar os recursos, o que vier é lucro, né? E só de não estar consumindo recursos aqui, consumindo lucro aqui do RPR 11, já é algo muito positivo, tá? E ok, agora aqui vamos para um destaque muito importante que é o empreendimento Barbosa. Esse daqui tá indo num ritmo bem acelerado, tá? Num ritmo aqui bem acima do esperado. Vou até mostrar aqui para vocês algumas imagens aqui do empreendimento, já que o gestor não se presta a isso, né? Então aqui eu tenho acompanhado bem de perto as redes sociais aqui desse empreendimento. Eles têm feito várias postagens aqui de recebimento de materiais. Tem aqui também falando sobre aqui, ó, dia de concretagem no New York Tower. Teve até uma postagem também que eles colocaram o seguinte: o maior residencial de alto padrão de Minas Gerais tem data para a entrega das chaves. Aqui eu entrei em contato com o incorporador, né? Questionei eles quando que deve acontecer essa entrega de chaves. Aqui é, eles aqui falam que será em dezembro de 2026. Em dezembro de 2026 seria mais de um ano. Acho que aqui eles foram bem conservadores, tá? Os próprios documentos do CRIs falam em 12 meses de obras, o que terminaria em outubro, né? Mas pelo que eu tenho aqui de imagens do empreendimento, ele já está muitíssimo avançado, tá? Bem avançado mesmo. Essa daqui é a imagem, ela está até um pouco desatualizada. Acho que a imagem mais atualizada do projeto como um todo, acho que seria esse daqui. Mas enfim, aqui eu acho que eles foram conservadores na estimativa de tempo, mas aqui
questão não é menos de ser que no segundo semestre de 2026. Mas é isso aí, tá? Demanda tempo, demanda bastante tempo. E que isso achou que isso daqui seria coisa rápida, a coisa rápida que é a resolução do plano de RPR-11. Me desculpe, mas você é um iludido, tá? Eu tenho observado aqui, muita gente, passado aqui uns 3 meses que o fundo tinha começado a reter dinheiro para recurso de óbito, já estava aqui com uma ansiedade enorme, pensando que já era para estar recuperando os rendimentos. 3 meses você não faz nada com obra, gente. O que você faz com 3 meses com obra? Você não levanta nem sequer uma casa com 3 meses, ou levanta? Não sei, eu não tenho tanta experiência com isso, né? Mas aqui é coisa que demora pra caramba. Aqui mesmo, já estando bem adiantado, vai demandar bastante tempo. Então, aqui tem que ter paciência, ainda mais se a gente está lidando com obra com dinheiro contado. E aqui você tem que tomar cuidado que tem um monte de emocionado falando besteira aí na internet, tá? Muito emocionado mesmo. A gente aí comparando com o Tord 11, com o Hectare. Aqui não, aqui o FPR-11 acho que foi mais caso de gestor inepto, gestor que se aventurou aqui em coisas que não deveria, que os caras lá no grupo Hectare que estão, parece mais caso de polícia do que de inaptidão aqui para conseguir tocar um fundo, né? E aqui para mim, o RPR-11 é o seguinte, para mim não importa quando que o rendimento vai recuperar, se vai ser em 6 meses ou um ano. Só dele voltar para um patamar razoável, para mim eu já estou mais que satisfeito, tá? E aqui para mim acho que tá uma relação risco-retorno, acredito que absurdo, tá? Se esse rendimento realmente retornar aqui para a faixa de R$ 1 por cota, algo que novamente o gestor ele reafirmou, tá? Aqui em um determinado momento da live ele falou que espera para o final de 2026 estar entre 80 centavos e R$ 1 por cota. Inclusive, considerando esses valores, realmente esses valores, pela minha posição atual, eu consigo até, talvez me aposente em 2027 com 34 anos, tá? Então aqui realmente eu estou comprando bastante aqui de RPR-11, aproveitando bastante aqui essas quedas que eu acredito que seja mais uma questão de efeito manada. E aqui tomem cuidado, tá? Não vão sair comprando porque o influenciador comprou. Tem que ter em mente que estou aqui no mercado já tem um tempo, eu opero, tenho me lido bem com essa volatilidade que o fundo tá? Tem que ter sangue de barata para aguentar realmente aqui essas quedas que o RPR-11 tem. Além do mais, a minha idade ela me permite tomar riscos, né? Então não vai querer copiar o coleguinha se você não tem o psicológico e a mesma idade para ficar replicando esse tipo de coisa. Enfim, aqui acho que o destaque positivo aqui desse mês de outubro foi esse Barbosa e o Nova Souza começando com os aportes. Agora aqui vou falar um pouco sobre a situação no CRD Paula, que é um caso, um problema grave aqui para o fundo, né? Grave nem tanto porque não é tão representativo. Então, mais uma vez, o gestor destacou que ainda não tem uma solução definitiva. Na verdade, falou que já tem o plano, né? E, no entanto, ainda não tem uma data para essa solução definitiva ser posta em prática. O que para mim eu vejo como positivo, porque quanto mais demorar, é melhor para o fundo, pois dá mais tempo para os recursos de outras operações entrarem para pagar esse valor que o fundo deve ter que aportar no CRI de Paula. Por exemplo, o CRI Nilo deve estar retornando aqui algum valor no primeiro semestre de 2026 e pode ser utilizado para, pelo menos parcialmente, para pagar as obras aqui desse projeto. E aqui ele diz que se trata de uma solução que envolve os próprios compradores. Com isso, ele quer dizer que vai ser formado um condomínio de compradores. E, e aqui a conta das obras restantes deve ser dividida entre esses compradores.
Vou tentar explicar aqui de improviso o que está acontecendo, tá? Não sou muito bem de improviso, mas vamos lá. Imaginem que isso daqui é a torre lá desse CRI de Paula. Tem aqui algumas unidades vendidas e aqui tem, sei lá, até algumas unidades que não foram vendidas ainda. E no processo de alienação fiduciária, que deve ser o que o fundo vai buscar agora, ele deve assumir essas unidades que não foram vendidas. Então, o RPR11 vai assumir o estoque atual do fundo. Estoque atual do fundo, deixa eu conferir aqui qual que é o estoque atual. Aqui, ó, CRD Paula. CRD Paula está com 74,6 vendido. Então, cerca de 25% dos prédios aqui vão ser de UFPR11. Então, aqui o que deve acontecer é, é o seguinte: aqui a conta desse término das obras deve ser dividido aqui entre esses vários compradores. Então, aqui o que eu acredito vai acontecer é que o RPR11 deve assumir cerca de 25% do custo da obra, ou então ela assume completamente e depois esses outros compradores pagam o RPR11 através do aumento do repasse bancário. Então, essa daqui é a minha hipótese que vai acontecer com o CRI de Paula. Ok, ver se tem mais aqui o que vai acontecer. Sim. Outro ponto, falaram que isso daqui, a expectativa é que aconteça em janeiro de 2026. Para mim está muito otimista, tá? Não acho que seja assim tão rápida essa resolução de toda essa papelada. Ainda mais que envolve coisas jurídicas, né? É que negociar com cada um dos compradores, então é coisa para demorar. Ok, aqui indo comentar sobre o projeto Mar à Vista. Então, primeiro ponto, esses 2 milhões de reais que eles falam que foram retidos não estão contidos aqui dentro de 7 milhões. 7 milhões que são de caixa do próprio RPR11. E ele comentou sobre o desentendimento com o incorporador, que no caso a Vitória Brasil, que é o incorporador aqui desse projeto Mar à Vista. E aqui eles disseram o seguinte, que as obras vão custar mais do que foi imaginado por eles. E agora estão cobrando mais garantias para colocar mais dinheiro. E que basicamente eles não querem prosseguir com novas fases sem outras garantias. Até mostrei para vocês já que o projeto Mar à Vista é composto por várias fases, né? Teve que essa fase 1, que tinha muita área comum, né? Que vai fase 2, aqui mais 2 prédios, mais algumas casas. Depois a fase 3, fase 4, fase 5, 6, 7 e 8. Então, provavelmente que eles estão aqui dizendo que eles não querem prosseguir mais em outras fases sem ter mais garantias, né? Talvez eles vão até atualmente já está terminando a fase 2, né? Aqui também mostrei para vocês em outro vídeo aqui a situação aqui do projeto Maravista, está muito bem vendido, tá? Um projeto que comercialmente tem muito sucesso, tá? Aqui está indo muito bem. Fase 2 tem previsão de entrega em dezembro de 2025, mas acho que deve demorar mais alguma coisa. Então aqui praticamente até a fase 5 já está quase tudo vendido. Aqui o que eu entendo é que talvez eles não querem prosseguir com outras fases, né? Fases mais longas aqui na última, que já tem a fase 8 que nem começou a vender ainda. E então aqui eles estão querendo parar antes, sabe? Eles não querem prosseguir mais por receio de acontecer o que aconteceu em outros projetos aqui também. Então eu vejo isso daqui como até positivo, né? Deles estarem dando um basta aqui no incorporador, não querendo ir adiante sem ter certeza que vão ter o retorno do capital. E para conseguir isso, eles tiveram que tomar uma medida extrema, né? Eles provavelmente estavam tentando fazer isso já há algum tempo, mas tiveram que dar um basta para o gestor, né? Ou
praticamente pedindo um truque aqui no gestor, né? Ou ele coloca mais garantia, ou eles pulam fora das outras fases do empreendimento. Mas, apesar disso, preocupa eles não estarem 100% alinhados com o devedor que representa 18% do RPR11. Mas vamos ver aqui o que que sai aqui dessa negociação, tá? Aqui sobre o CRI Riacho Doce. Ah, então, aqui eles comentaram que tem negociação aqui com compradores das unidades, tem que negociar com os compradores, algo que já aconteceu em outros projetos. E aqui, como eu já disse no outro vídeo, segue a bagunça aqui nesse quantidade de aporte, né? Até fiz a pergunta lá na live. Acaba que a live fica sendo muito poluída aqui, o pessoal perdido aqui, cobrando eles, fazendo pergunta repetida. Acaba que as perguntas que realmente interessam não são respondidas, né? Se esse valor aqui é 6,9 milhões ou 1,8 milhão de reais. Vou tentar obter essa informação via e-mail, tá? Ok, também foi comentado sobre Nilo, que nem aparece mais aqui, já foi retido tudo que tinha para fazer aporte, né? E nesse projeto Nilo, ele também já está com obras 100% concluídas, e agora eles estão na fase de papelada. E eles falam uma coisa lá sobre contestação de pagamento com a prefeitura, se pagou, se não pagou. Eles falaram que espera a resolução para janeiro. E lembrando que Nilo é uma incorporação. Incorporação a gente tem repasse bancário, ou seja, você passar a dívida do fundo para um bancão depois concluído, né? Bancão só entra quando está tudo 100% ok. Se você for aqui no relatório, você vai ver que são quase 12 milhões de reais a retornar de Nilo. E é um retorno muito rápido não, né? Que o repasse bancário está meio travado com a Selic alta, mas aqui até 12 milhões de reais podem retornar de forma bem rápida. Isso aqui deve ajudar bastante na questão dessas retenções, né? Ainda mais que deve entrar aqui ainda no primeiro semestre de 2026. Aqui um ponto importante na live também, no início, quando ele falou sobre macroeconomia, ele mencionou a inflação baixa que a gente teve no mês de outubro de 2025, quando foram apenas 0,9%. Uma inflação realmente bem baixa, e isso para mim foi meio que uma deixa para explicar o próximo rendimento aqui no mês de dezembro, que minha expectativa também é outro 35 centavos. Ok, mais um ponto importante da live. Eles comentaram que eles devem emitir um relatório de risco aqui no começo do ano que vem. É difícil, né? Já prometi esse relatório de risco várias vezes, mas agora que a situação está um pouco melhor, talvez realmente saia. Mas também só acredito vendo. Ok, teve um momento da live que eu questionei eles sobre as expectativas para o final de 2026 para aqui o segundo semestre. Foi então que eles falaram que você estava falando sobre estabilidade, né? Eu questionei eles isso aqui. Eles falaram que final de 2026 deve chegar em algo como 80 centavos a R$ 1 por cota. E nós não podemos confiar nos gestores, né? Depois de tantas promessas não cumpridas. Mas mesmo que eles errem aqui algum valor para baixo, ainda tem muita margem, né? Imagina que, por exemplo, no final do ano que vem chega a 60 centavos por cota. Na cotação atual, daria aqui por volta de quase 2% ao mês, seria 1,87%. Então, aqui a relação risco-retorno o risco é bem elevado, mas o retorno possível é muito elevado, né? Que 2% de rendimento, fora a possibilidade de aumento aqui da cotação, né? Aqui o pessoal, sardinhada, deve voltar aqui correndo caso
comece os rendimento a aumentar. E aqui o pessoal fica falando aqui, eu vi comentários, o pessoal só vai querer comprar quando o rendimento começar a aumentar. E realmente, isso aqui é o que deve acontecer, mas nos primeiros aumentos, o que deve acontecer é que o pessoal vai voltar correndo, né? Correndo aqui já na expectativa dos próximos aumentos. Então, mesmo que suba apenas 5 centavos, talvez, o pessoal já vai correr querendo comprar, já pensando nos próximos aumentos. Ah, ok, falando aqui um pouco agora sobre esse meu monitoramento que eu faço aqui sobre essa retenção. Como já disse no vídeo anterior, aqui as minhas contas, considerando aqui apenas 1,8 milhão aportado no CR Riacho Doce, seriam menos de 11 milhões de reais aportados. E o fundo, ele tem feito uma reserva aqui entre 2 milhões a 3 milhões de reais de reserva por mês. É que talvez vocês me questionem porque aqui no relatório eles mostram apenas 1 milhão de reais nos demais projetos, mas se a gente considera um aumento de caixa aqui de um mês para o outro, que saiu de 5 para 7 milhões, então eles conseguiram reter 3 milhões de reais aqui no mês de outubro. Fora mais os 2 milhões de reais aqui em Maravista, totalizando cerca de 5 milhões de reais. Então, ó, 11 milhões de reais aqui para obras. Considerando uns 2 milhões por mês, vai dar o que aqui? 6 meses retendo resultado, né? Então seria novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, mas talvez até abril de 2026 já teria terminado isso daqui, né? Essa questão das retenções. É, então, em talvez 6 meses já ter terminado toda a retenção, né? Isso daqui depende de quando os aportes no CRI de Paula retornarem. E aqui, sem contar ainda que o CRI faz Sense, outro caso também está concluído, a expectativa de reinauguração do desse projeto de multipropriedade é para dezembro de 2025. Essa informação vocês podem obter aqui no relatório do hedge fund deles. Abrir aqui no Clube FI. Vejam aqui, ó. Isso aqui foi lançado recentemente. No que diz respeito ao CR Faz Sense, devido ao atraso da empresa de marcenaria pelos móveis dos quartos, a expectativa de inauguração do hotel se estendeu para dezembro. Evento que deve impulsionar as vendas e, por consequência, elevar o valor das parcelas pagas. Que detalhe que, além de aumentar o valor das parcelas pagas, atualmente está em carência, né? Em carência de amortização, de correção monetária, amortização, para dar um prosseguimento aqui nessa compra aqui dos móveis. Então, é mais um impulsionador aqui que deve acontecer no começo de 2026. Enfim, aqui pode ser uns 6 meses ainda retendo, mas o que não quer dizer que o rendimento vai saltar depois desse termo das retenções, né? Porque eu acredito que essa retenção ela vai terminar antes das obras. Indo por cima, depois tem a parte burocrática ainda. Além disso, tem um retorno. Enfim, são vários poréns aqui. Não dá para esperar que o rendimento salte aqui deu um salto aqui nesse primeiro semestre de 2026, tá? Mas eu venho dizendo, com o mercado ele vendo esse número cair, o mercado vai ficar atento, né? Vai ficar mais percebendo que essa pior fase do fundo está ficando para trás. Então, para a galerinha aqui que está querendo deixar para a última hora, eu tomaria cuidado com isso. É que já adiantaram até que no mês de novembro foi 1,5 milhão aportado aqui em Barbosa, mais isso que deve ser aportado aqui nos outros empreendimentos também. Então, tomar cuidado aí para não ficar por último, tá? Que assim como o fundo está caindo bastante, também tem vezes aqui que sobe e dá um pulo, né? Igual teve aqui recentemente, foi aqui na terça-feira, né? Que subiu quase 4% em um único dia. Então, concluindo aqui para o RPR11. Tem acontecido coisas boas e ruins, tá? Apesar disso, é, acho que a cotação atual ela meio que especifica uma catástrofe, né? Especifica como se o fundo fosse um novo caso Equitare. Deixa eu ver aqui quanto que está o desconto.
Aqui a gente tem um desconto de 68%, sendo que a parte podre aqui do fundo eu julgo que seja por volta de uns 15% mais ou menos, tá? Uns 15% aqui de URPR11 que eu considero como caso perdido. Então, vejo ainda muito potencial aqui em URPR11, não por conta do gestor, mas por conta da sardinhagem dos investidores que saem vendendo aqui a qualquer preço. Então é isso, galera. Peça seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.